Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui apenas para rever alguns amigos. Você veio aqui porque Deus tem algo para a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Meu querido, não deixa que nada atrapalhe a ação de Deus em sua vida. A igreja Shema, ela prega a palavra de Deus. A nossa escola bíblica dominical, ela fala da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, todos nós sabemos, ela é dividida em duas partes. Alguns é de dentro e de fora. Não, Novo Testamento e Velho Testamento. Do Novo Testamento e do Velho Testamento nós temos 66 livros. Bíblios significa Bíblia, vários livros, biblioteca. Nós temos 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. O Antigo Testamento é subdividido em 5 grandes áreas. A primeira etapa da divisão e classificação é o Pentateuco. 5 primeiros: Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois nós temos os livros chamados livros históricos, que eles falam da história do povo de Deus, que são 12, que vem Josué, Juízes, Ruth, 1ª, 2ª, Samuel e assim por diante. Depois nós temos os chamados livros poéticos, que são 5: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Logo a seguir nós temos os profetas maiores, Isaías, e depois temos Jeremias. E eu vou falar sobre Jeremias. Tudo isso é para que você entenda o contexto da Bíblia. Depois nós temos os profetas menores, finalizando o Antigo Testamento com 12 livros, que Malaquias é o último. A outra divisão da Bíblia é o Novo Testamento, que tem a primeira divisão, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois temos o livro histórico, Atos. Logo a seguir nós temos as cartas gerais e as epístolas paulinas, num total de 21, 13 de Paulo e outras 8 gerais. E depois nós temos o livro de Revelação, que é o Apocalipse. Essa é a Bíblia. A Bíblia Sagrada, meu querido, é a nossa regra de fé e prática. Você tem que entender que o que o pastor vai pregar aqui está dentro da Bíblia. A Bíblia, ela possui algumas características, e eu apenas destaco para vocês 7 delas. A primeira delas é que ela é a única regra de fé e prática. Ela é única. A única. Eu sou autor do Pão Diário, do Presente Diário. Eu leio alguns livros, mas meu querido, Augusto Cury, mas a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. Amém? Em segundo lugar, ela é totalmente inspirada por Deus. Não tem parte que é boa, parte que é ruim, não. Totalmente, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Em terceiro lugar, ela é inerrante. Ah, mas pastor, tem uma falha aqui. Quando João fala que tem 2 cegos, Lucas fala que é um cego. Não, não tem falha na Bíblia. Apenas a visão de um e a visão de outro. Mas ela é inerrante, não tem erro. Em quarto lugar, ela é uma resposta para os nossos questionamentos de toda a humanidade. Você quer ver uma resposta? Veja na Bíblia. Em quinto lugar, é a revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Em sexto, ela é cristocêntrica. Não se prega a Bíblia se não pregar Cristo. Em sétimo lugar, a Bíblia é a informação clara, preciosa, confiável acerca do futuro de todas as coisas. Nós aqui na Shema pregamos Bíblia. Diga, Bíblia. Existe 3 frases, que até uma música que a gente canta, que retrata tudo isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Por isso, meu querido, você está aqui para aprender Bíblia. Amém? Você está aqui para entender que ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus. Se existe algo que você precisa entender, é a Bíblia. Por mais que a gente faça teologia, exegese, hermenêutica, homilética, como que começa o sermão, que faz uma ponte daqui para lá, não adianta você falar tudo isso se você fugir da palavra de Deus.
E hoje nós vamos estudar algo tremendo na palavra de Deus, um profeta, um homem no passado, que foi um instrumento de Deus, um homem chamado Jeremias. E você pensa que você sofre muito. Pastor, eu sofro muito. Eu não entendo, por que eu sofro tanto? Meu irmão, você vai ver que o seu sofrimento não é nada. Aquilo que você está passando não é nada. Você quer ver alguém que sofreu? Vamos mergulhar? Vamos ver um camarada que sofreu, permaneceu firme. Deus falou com ele: você não vai casar. Olha, homens, imagine sem casar. Deus falou: você não vai casar. Foi chamado com 20 anos, jovem ainda. Deus falou: olha, eu te chamei, eu tenho um propósito na sua vida. E o contexto desse homem que a gente vai ler aqui é um contexto onde o povo estava em pecado, idolatrando, estava às vésperas de um chamado cativeiro babilônico, deixou de guardar o sábado, deixou de buscar a Deus, deixou de fazer a vontade de Deus, e a profecia era destruição. Aí Deus chama Jeremias e fala assim: eu vou te dar uma missão, você vai falar para todo mundo que eu vou destruir o povo de Judá, o meu povo. Aí Jeremias falou: eu? Sim, você foi escolhido. E diga-se de passagem que o contexto da época, existiam alguns profetas como Ananias, com H, que ele pregava o que o povo queria ouvir. Ou seja, o povo quer ouvir bênção, vocês são abençoados. E aquela caixinha de promessa que você saca, só tem coisa boa, né? Você quer de manhã, pega aquela caixinha de promessa, aí você está desanimado, aí você saca lá: o Senhor te guarda, amém? Você está cheio de pecado, aí tu saca lá: ai, Deus falou comigo. Eu vou fazer uma caixinha de promessa onde tem só lapada. Você saca aquela caixinha de promessa de manhã cedo, assim, desanimado, vai ler a palavra de Deus, seu preguiçoso. Vai ter com a formiga. É só colocar só lapada para ele aprender. Mas o povo da época só queria ouvir coisa boa. Aí se levanta quem? Jeremias, jovem, num contexto totalmente diferente, pregando juízo de Deus. Meu querido, sofreu tremendamente, passou um perrengue, chicotearam, jogaram no poço, não pôde casar, o camarada sofreu. O livro de Lamentações de Jeremias foi escrito por quem? Por ele. Ele é conhecido como profeta chorão. Sabe por quê? Porque ele sofreu muito. E você acha que você sofre? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, e vamos compartilhar apenas um texto básico desse texto que se encontra em Jeremias, lá no seu capítulo de número 1. Isaías, depois Jeremias. Jeremias é o segundo profeta maior. Jeremias capítulo 1, do versículo de número 6, 4 em diante. Jeremias 1, de 4 em diante. Eu vou ler apenas esses versículos iniciais. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo, Jeremias, antes de estar no ventre da tua mãe, Jeremias, eu te escolhi. Antes de você nascer, Jeremias, eu te separei, eu te designei profeta das nações. Mas eu disse Jeremias, o autor: soberano Senhor, eu não sei falar, eu sou muito jovem. O Senhor, porém, disse: Jeremias, não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá, você dirá tudo o que eu te ordenar. Não tenha medo, Jeremias, eu estou com você, eu vou te proteger, diz o Senhor. Agora o Senhor estendeu as mãos e tocou na minha boca e disse: agora, Jeremias, ponho em tua boca as minhas palavras. Veja,
Hoje, verso 10, eu dou a você autoridade, Jeremias. Autoridade para pregar sobre as nações, Jeremias. Autoridade para estar sobre os reinos, para arrancar, para despedaçar, para arruinar, para destruir, para edificar e para plantar. Eu estou com você, Jeremias. Amém? Que Deus possa abençoar essa palavra ali dos nossos corações. Amém? Meu querido, depois desse contexto de falar da Bíblia toda, de Antigo para Novo Testamento, eu paro no profeta maior, segundo, chamado Jeremias, que viveu na época anterior ao cativeiro babilônico, que foi chamado por Deus para pregar a palavra de juízo. A primeira característica desta noite que eu gostaria de compartilhar com vocês é acerca do chamado de Jeremias. Foi esse texto. Deus chama várias pessoas. Deus chamou Moisés quando estava lá no monte e falou: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás, santo és. E disse Deus para Moisés: eu sou o teu Deus. E assim falou Deus com Moisés. Deus falou com o primeiro profeta maior também, Isaías. Ele estava lá, ele teve uma visão de serafins voando, e ele viu as coisas, e de repente parou e falou: quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Chamado de Moisés, chamado de Isaías, e agora o chamado de Jeremias. Ele estava lá jovem, cerca de 20 anos, de repente Deus fala: Jeremias, eu tenho uma obra na sua vida. Ele era filho de Uquias, um sacerdote, ele era da linhagem, ele estava para substituir o pai dele, mas ele era novinho ainda, ele era imaturo. E quando Deus o chama, ele diz assim: Senhor, eu sou novo, eu sou incapaz, eu sou imaturo, como que eu vou falar isso? Chamado de Jeremias. Meu querido, a primeira grande lição que eu gostaria de trazer para você nesta noite é que Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem algo na sua vida. Deus me chamou há muitos anos atrás, e eu falei hoje na escola bíblica dominical como foi o meu chamado. Seja o chamado da transformação, seja o chamado para o ministério pastoral, Deus nos chama. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem algo na sua vida. Eu não me canso de dizer isso, que Deus chamou pessoas no passado e chama pessoas hoje. O próprio Jesus, ele quando esteve aqui, ele chamou os 12, depois ele falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A mensagem da cruz é um chamado a todos, é uma experiência viva. Alguns deram para trás, ricos deram para trás, outros seguiram, outros queriam vida boa. E Jesus falou: olha, quem me segue não tem onde reclinar a cabeça, quem me segue tem que deixar o pai, quem me segue não pode olhar para trás. O chamado de Deus continua hoje. Esse é o evangelho genuíno. Deus tem um chamado para a sua vida, Deus tem algo tremendo. Esse é o chamado que Jeremias nos mostra. A segunda característica desse contexto é a missão de Jeremias. Ele foi chamado porque ele tinha uma missão. E é interessante, veja no contexto qual é a missão dele, que vai do versículo 9, depois pula para o 17. A missão dele é: agora, Jeremias, eu ponho em tua boca as minhas palavras, eu te dou autoridade. Ele recebeu a mensagem, meu querido, ele tomou posse dessa mensagem com autoridade. O Senhor diz: eu te dou com autoridade. No verso 17 ele diz: prepare-se, Jeremias. Depois na parte B ele diz assim: não fique aterrorizado, eu estou contigo. Meu querido, é a missão. Se Deus te chamou, ele não te chamou para frequentar uma igreja. Se Deus te chamou, ele não te chamou simplesmente para ser batizado. Se Deus te chamou, ele não te chamou simplesmente para uma reunião gospel, evangélica. Não, ele tem uma missão para você. No exército a gente aprende muito sobre isso, missão. A gente não pode fazer nada sem a missão. Eu me lembro na Academia Militar da Sagreira Negra que a gente jantava, de repente, quando a gente pensava que ia pro final de semana, lá para casa, eu esperando a Simone, ligando: Simone, olha, o ônibus já está alugado, olha, tudo certinho. No jantar, 5 horas, era só pegar o ônibus, e depois no 4º ano, era só pegar o carro, descer a serra e dar beijinho na minha mulher.
da minha namorada na época. De repente, quando eu jantava, Rubem, lá no jantar, todo mundo junto, a gente virava o prato, missão. Resgatar, não sei o que lá, não sei o que lá. Acabou todo o planejamento, acabou tudo. Para tudo. Simone, já era. Aquele lanche no Bob's acabou. Eu vou virar à noite numa missão. E às vezes a missão era carregar TNT, que na verdade era petardo, era paralelepípedo. Tinha que subir com o paralelepípedo nas costas, que ele falou, cuidado, no balança que vai explodir. Missão. Era uma missão. A missão Bicho Perdido, eles colocavam a gente com uma touca preta, pegava um caminhão, botava a gente atrás do caminhão, para lá e para cá, de madrugada falava assim, ó, missão, você tem que voltar até 5 horas da manhã. Mas como que eu vou notar? Eu estou sem bússola, assim, olha para as estrelas, meu irmão, chovendo. Tem que voltar, olhar para a estrela, chovendo. Eu não sabia nem onde eu estava. E ai de mim se não chegasse lá. Missão. Parecia missão impossível. Não se faz nada sem uma missão. O Senhor que te chama, Ele tem uma missão para você. Ele tem algo para você. Não existe missão de ficar sentado na igreja no culto. No time do Senhor não existe banco de reservas. E a terceira característica de Jeremias, que a gente vai aplicar tudo isso, é entender a mensagem. A missão dele estava elencada uma mensagem. Se você for ver lá no capítulo 7, veja lá. Olha que pepino ele recebeu. Olha que mensagem ele deveria proclamar. No capítulo 7 de Jeremias, o título foi colocado assim, ó, a inutilidade da falsa religião. Eu não vou ler o texto todo não, mas eu vou ler só o verso 9. Olha o que ele tinha que falar para os líderes religiosos, para as pessoas daquela época. Olha só. Vocês pensam que pode roubar e matar? Cometer adultério? Jurar falsamente? Queimar incenso a Baal? Seguir outros deuses que vocês não conhecem? E depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer assim, estamos seguros. Seguro para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu estou vendo tudo isto. Eu pulo para o verso 15 que diz assim, expulsarei da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E Deus continua dando a missão para ele. E você, Jeremias, não ore por esse povo, não faça súplica por esse povo, porque eles estão perdidos. Não interceda por ele, pois eu não ouvirei. Meu irmão, isso que Deus mandou ele falar para todo mundo. É como se Deus falasse assim, ó, vai lá, sobe o morro do Borel, lá no Rio de Janeiro, com o colete atrás da polícia civil, sozinho, vai tomar tiro, vai, não volta. Jeremias estava recebendo uma missão impossível, pregar para todo mundo a justiça de Deus, dizendo que o povo estava fazendo um montão de coisa, estava na igreja, mas não estava fazendo isso de coração, pro forma. Deus mandou para Jeremias essa mensagem. Meu irmão, se você estivesse no lugar de Jeremias, você fazia isso? Eu não sei não, porque eu ia ser expulso da igreja. Se eu começasse a dar lapada em vocês aqui, vocês, o pastor aloprou, vamos fazer uma reunião, vamos expulsar ele, porque não é possível. Jeremias estava com essa mensagem. A terceira característica é que você tem uma missão, mas você também tem uma mensagem nessa missão. E por último, eu concluo que Jeremias, ele cumpriu a mensagem. Se você for notar lá no capítulo final, lá no capítulo 52, você vai ver que Nabucodonosor veio, sitiou Jerusalém, destruiu, levou o povo para o cativeiro, ele ficou ali, mas depois ele pôde ver a promessa dele sendo cumprida, porque ele falou: a Síria vai reinar sobre nós
por causa do nosso pecado. E os outros profetas falavam: isso é mentira. E depois ele viu o cumprimento da promessa. No último capítulo ele fala da promessa da aliança do Senhor, que foi cumprida logo muito tempo depois com o nosso Senhor Jesus. É ver o cumprimento da promessa. Meu irmão, minha irmã, são 4 pilares que eu gostaria de destacar no personagem Jeremias. Eu aplico a primeira delas, que é o chamado de Deus para a nossa vida. Eu volto a dizer para você: olhe para mim, Deus tem um chamado em sua vida, só você não está vendo isso. Deus tem algo tremendo para você, meu querido. Entenda que você jamais será feliz se não estiver no centro da vontade de Deus. Deus tem algo grande para você, entenda isso. Em segundo lugar, como eu já falei o primeiro, já esmiucei, é acerca da sua missão. Mas pastor, Deus tem um chamado para mim? Tem. Mas qual é a minha missão? Você não precisa perguntar para o Senhor. A missão já foi dada. Jeremias já tinha a missão dele naquela época. A sua missão, meu querido, na verdade, é você viver o evangelho do Senhor Jesus. Você tem dúvida disso? Tem que viver esse evangelho do reino. Você não pode viver, ser um chamado, ter um chamado e não viver esse chamado, e viver uma vida de renúncia, uma vida de lutas, uma vida de dificuldade. O próprio Paulo, o próprio Pedro, eu preguei aqui na quinta-feira que os discípulos do Senhor Jesus, em quase sua totalidade, à exceção de João, um foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi morto à espada, outro foi crucificado em cruz, como foi André, e assim todos eles padeceram, sofreram. Eu não estou dizendo que você vai morrer assim não, meu querido, mas você tem que viver o evangelho do reino. Hoje no Brasil nós temos essa liberdade de adorarmos ao Senhor, de vivermos essa missão sem sofrermos tanto assim, mas parece que isso está levando o evangelho sem vida. Naquela época eu cantava uma música: não se pode matar um crente. Quem é dessa época? Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não, ele sobe à presença de Deus para receber o galardão. Aí existe um estribilho, uma parte que diz: os romanos se divertiam vendo as feras matando os cristãos, não sabiam que naquela arena gotas de sangue eram grãos que brotavam e se espalhavam, recebendo de Deus o poder e mostrando aos homens do mundo que o crente não pode morrer. Quanto mais se matava cristão no passado, mais crescia. Hoje nós temos uma liberdade de um cristianismo que parece que está congelando a missão. A gente está preocupado com o que vamos comprar, a gente está preocupado com o que vamos mostrar. Todo mundo no Face, ninguém no Face aparece lá passando com luto. Todo mundo é bonitão lá, é bonitão, roupa bonita, roupa de grife, compra para tirar uma foto para mostrar para todo mundo. Nós estamos vivendo um cristianismo onde nós queremos mostrar algo que não é o verdadeiro. Qual a sua missão? Você nasceu para quê? Você nasceu para viver um cristianismo autêntico. Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo na carne, não vivo na carne, vivo na fé, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, prossigo para o alvo. Missão. Você tem uma missão. Deus tem algo para a sua vida. Em terceiro lugar, meu querido, a sua mensagem. Você foi chamado por uma missão, para viver um evangelho, mas para pregar o evangelho, para falar do amor de Cristo. As pessoas estão indo a passos largos para o inferno, e é a sua missão pregar o evangelho. Você tem que falar de Jesus, parar de falar um pouco das coisas seculares e passar a falar mais de Jesus. Hoje foi pregado pelo pastor Rubem que o vosso falar seja para edificação. Foi tratado lá
que o palavreado, o linguajar hoje é um linguajar chulo, onde até os crentes estão xingando, onde na verdade o nosso proferir tem que ser para edificação, tem que ser para a pregação do evangelho, para falar do reino de Deus. Em quarto lugar, meu querido, você tem provado das coisas de Deus? Porque, meu querido, eu digo para você que não é possível. A palavra de Deus diz, é claro, que aquilo que você planta, você colhe. Pelos frutos vos conhecereis. Dá uma olhadinha, o que você está cultivando hoje é fruto daquilo que você plantou no passado. Se você plantou coisas boas no passado, certamente não há dúvida que você vai colher boas coisas. E eu não estou falando de bens, de carro, de casa não, porque tudo isso vai ficar aí. Eu estou falando de felicidade, de tranquilidade, de família equilibrada. Você não cria os filhos no caminho do Senhor, depois vai ter que gastar com o psicólogo. Nada contra o psicólogo, ele precisa sustentar também. Mas você precisa ensinar as crianças no caminho do Senhor. As regras foram dadas, é uma consequência. Aquilo que você colhe é aquilo que você planta. Eu falei hoje na minha classe que eu vim aqui em Fortaleza a primeira vez, fiquei hospedado num hotel, meu irmão, tinha até barata no hotel. Trouxe Simone, eu acho que Simone estava grávida na época. Vim com meu pai, minha mãe, fui no hotel, que eu não vou falar, senão eu vou queimar o filme do hotel. Mas meu irmão, eu saí daqui, olha, decepcionado com Fortaleza, porque eu achei que Fortaleza era aquele hotel. Eu falei, rapaz, aqui eu não quero morar não. Aí depois eu vim aqui em dezembro, fui chamado para fazer auditoria aqui em dezembro, não tinha onde ficar. E eu falei com uma irmã lá da igreja, que era gerente de uma rede de hotel: ó, a senhora pode, por favor, arrumar um hotelzinho para mim, baratinho, militar, né, sem dinheiro, baratinho, que eu possa pagar. Ela, era dezembro, não tinha hotel nenhum aqui. Ela falou, tá bom, pastor, eu consegui um hotel para você lá em Fortaleza. Falei, glória, coisa boa. Vim para cá, ela falou, mas faz o seguinte, vai com a sua mulher. Eu falei, opa, melhor ainda. E com a minha mulher, vim fazer auditoria. Aí tá bom, não sabia, não conhecia nada. Daqui a pouco, sai do aeroporto, um camarada foi me buscar lá do exército lá. Falei, ó, me leva aqui nesse hotel. Ele olhou para mim, nesse hotel? Eu falei, nesse hotel, Marina Park Hotel, há 10 anos atrás. Meu irmão, suíte presidencial. Eu olhei assim, eu falei, rapaz, Fortaleza é boa, hein? Que maravilha. E a minha auditoria era só a parte da manhã. A parte da tarde eu estava livre. A Simone ia na Tabosa lá, meu irmão, naquela época tinha sapato, ela via com caixas e caixas de sapato. Ela falou, eu achei meu paraíso, esse é o céu. Saí daqui feliz, realizado. Aí depois, quando eu voltei para lá, eu falei, minha irmã, a senhora é abençoada, mas quanto foi aquele hotel? Ela falou, 0,800, presente para você. Eu falei, rapaz, isso é muito bom. Quando vai ter a próxima auditoria lá? O que eu quero dizer, meu querido? Que às vezes a sua visão é ruim do reino de Deus. Às vezes você acha que ser crente é ser um desmancha prazer, porque você olha para outro crente, você vê ele triste, cabisbaixo, todo endividado, todo destrambelhado, e você acha que cristianismo é isso. Mas olhe para mim, cristianismo não é isso não. Cristianismo é vida de felicidade, é vida de alegria, é vida de lutas, mas é vida de vitórias. O mesmo gás que você paga, eu pago, mas eu pago com alegria. Eu não pago porque está incluído no meu condomínio, então eu não posso dar nenhum exemplo do gás. Mas a mesma coisa que você paga o combustível, você paga caro, eu pago também. O imposto de renda que você paga, depois tu me pergunta lá quanto eu pago de imposto de renda, que o pastor Rubem falou, dá uma vontade de sonegar, pastor Rubem, ó, dá uma vontade de sonegar. Aí eu fico tremendo, mas eu não posso dar um mau testemunho. Mas a luta que você tem, eu tenho também. A dificuldade que você tem, eu tenho também. Mas é como você enfrenta a sua dificuldade, como você vê a sua vida, é apenas uma consequência daquilo que você plantou, meu irmão.
Você é hoje aquilo que você fez no passado. Por que você está culpando o Senhor? Você é o responsável. Você quer mudar isso? Quer? Aceite a missão do Senhor, o chamado. Entenda a missão do Senhor. Pregue a palavra de Deus. E você vai ver como Jeremias, algo diferente em sua vida. Eu concluo essa mensagem muito simples, muito clara, dizendo que eu não estou nesta noite dizendo que estamos no período de Jeremias, de apostasia, de pecado. Não é isso. Aquele era um período diferente do nosso. Mas eu estou elencando o personagem Jeremias, que passava por lutas, por dificuldade, que foi jogado numa masmorra, que foi imolado, que foi surrado, que ficou sem mulher, não pôde casar, passou por lutas, passou por dificuldade, se levantou diante da religião, proclamou um evangelho genuíno. O pessoal queria imolar ele, mas ele não abriu mão do chamado dele. Ele não abriu mão daquele que o chamou. Ele pegou a missão do Senhor, ele proclamou e pôde depois ver a promessa sendo cumprida. Meu querido, olhe para mim nesta noite em nome de Jesus. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem algo tremendo para você. Você não está aqui por acaso, em nome de Jesus. Todo esse culto que é feito aqui, a gente ora durante a semana toda, a gente investe, a gente prepara para que você possa entender que Deus tem um chamado na sua vida. O Senhor disse para Jeremias: eu te chamei no ventre da tua mãe. Você pensa que você é mais um diante das outras pessoas? Não. Você é a menina dos olhos do Senhor. Ele te escolheu. Ninguém toca em você. Isso não é uma mensagem para te levantar, não. É uma mensagem bíblica declarando que Deus tem um propósito em sua vida. Para isso, você tem que entender qual é a sua missão. Você nasceu para quê? Você nasceu para quê? Qual a sua missão, meu querido? Você nasceu para viver um evangelho genuíno, um cristianismo autêntico. Você tem condições de dar um testemunho. Nós estamos pregando o evangelho e às vezes tem um que está amaziado com o outro cai daqui. Meu irmão, não pode. Cristão autêntico, ele tem que ter uma vida correta. Não se admite cristão trambiqueiro, não se admite cristão adúltero, não se admite cristão ladrão, não se admite cristão mentiroso, não se admite. Pode ser tudo menos cristão. O próprio Jesus falou: haverá um dia em que muitos chegarão aqui assim: eu em teu nome fiz isso, expulsei demônios, fiz milagres. Aí ele diz assim, o Senhor Jesus: não vos conheço. Expulsou demônio. Tem gente que está expulsando demônio, tem gente que está fazendo cura, tem gente que está fazendo um montão de coisa que você acha isso é de Deus, e não é de Deus. Missão. Você nasceu para viver no evangelho genuíno? A mensagem que você está pregando, qual é? É Jesus salva. Essa é a maior mensagem que a Chama prega. A bênção vem depois. Jesus salva, Ele cura, mas Ele salva primeiro, porque aqueles que Ele curou no passado morreram. A prioridade não é cura, a prioridade é salvação. Ele olhou para o camarada que desceu e falou: o que é mais fácil falar? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e cura? Mas para que vocês vejam que eu tenho poder, levanta-te e anda. E o camarada levantou, começou a pular, porque a mensagem maior do Senhor não é a cura, é a salvação, é limpar os pecados. Essa é a sua mensagem. Em quarto lugar, para finalizar, eu gostaria de dizer para você, meu querido, que se você não está colhendo aquilo que você está plantando ou plantou de bom, faça uma aliança com o Senhor nesta noite. Sabe por quê? Porque embora Jeremias estivesse pregando
que o juízo de Deus viria. Ele estava falando acerca da salvação no futuro, um renovo, como Isaías. Meu querido, Deus é um Deus de bondade, de misericórdia, de amor. Ele não se compraz em nos espizinhar, em nos julgar. Ele se compraz em nos abençoar, em nos salvar. Por isso que Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Eu concluo essa mensagem dizendo: você tem um chamado, você tem uma missão. Pregue a mensagem e receba as bênçãos do Senhor. Feche os seus olhos, meu irmão, em nome de Jesus. E você que está na internet, eu gostaria de dizer para você, em nome de Jesus, assim como Jeremias foi um canal de bênção do Senhor, sofreu, padeceu, você vai passar por um pouquinho disso, mas com o Senhor vale a pena. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E que Deus te abençoe. Amém.